de um streamer paralítico que acidentalmente expôs a própria mentira, a uma mulher que ficou rica fingindo ter câncer para manipular o namorado. Vamos expor alguns verdadeiros canalhas que fingiram doenças na internet para ganhar dinheiro. Esse fraudador, Zillian OP, deixou milhares de espectadores incrédulos quando foi exposto da forma mais humilhante. Ele fazia transmissões frequentes de videogames na Twitch e era conhecido por usar cadeira de rodas, já que supostamente não se movimentava da cintura para baixo. Os espectadores acreditavam nele na história da deficiência. E por que não acreditariam, né? Bom, em 2013 ele estava ganhando muito dinheiro com doação dos espectadores, arrecadando cerca de $20 mil até esse incidente ocorrer. Desse dinheiro ele supostamente gastou $2 mil em uma cadeira de rodas e $5 mil para se mudar para uma casa mais perto da namorada. Só que as falhas na sua história começaram a aparecer. Naquele ano, um hacker tentou expor Zillian, publicando atualizações falsas na conta do Facebook do streamer. Postagens foram feitas insinuando que ele conseguia andar, com uma atualização de status dizendo: "Não fique bravo, Zillian, apenas se afaste do computador por 1 minuto". Embora nenhuma prova concreta tenha sido apresentada, o público ficou desconfiado. Por que alguém diria que Zillian estava mentindo? Bom, as dúvidas foram confirmadas durante uma transmissão enorme, quando ele deixou a câmera gravando por mais tempo do que o pretendido. Você tá prestes a ver Zillian cometer um dos erros mais estúpidos da história da internet. Oh my god! É isso mesmo que você viu. O cara simplesmente levantou da cadeira de rodas e saiu andando sem ajuda. A reação atônita da namorada dizendo "meu Deus", e a tentativa instantânea e desesperada de disfarçar acabam entregando tudo. Mas esse erro teve consequências. Apesar de alegar que havia caído, as contas da Twitch de Zillian e sua namorada foram banidas. Mas esse não foi o fim dele. Anos após o escândalo, ele criou um novo canal de streaming chamado It's Bluish, e pouco tempo depois começou a falar abertamente sobre a mentira. Em uma entrevista em 2020, Zillian revelou que havia sofrido um acidente de carro que o deixou com dificuldades para andar, o que ele comprovou mostrando fotos suas em uma cadeira de rodas antes de começar sua carreira de streamer. Mas ele confessou não ter contado aos espectadores que estava se recuperando e que não havia ficado permanentemente paralítico. Considerando que a sua omissão de detalhes lhe rendia muito dinheiro, não é difícil entender por que ele manteve. Embora tenha expressado arrependimento pela sua desonestidade, isso não impediu a Twitch de banir sua nova conta de novo, já que indivíduos banidos não podem recomeçar com novos pseudônimos. Desde então ele tá fora dos holofotes, e provavelmente é melhor assim. Já vou avisando que essa próxima história é realmente revoltante. Madison Russell, de Iowa, era apenas uma estudante universitária quando foi diagnosticada com câncer de pâncreas, ou pelo menos era o que ela dizia. E essa não foi a única doença grave que Madison convenceu seus seguidores que tinha, e o público dela estava crescendo bastante. A página de arrecadação de fundos online de Madison surgiu por volta de 2022, onde ela também afirmava estar arrecadando dinheiro para o tratamento de sua leucemia e de um tumor do tamanho de uma bola de futebol americano que envolvia sua coluna, o qual, segundo ela, lhe dava uma chance de sobrevivência de 1 em 10. Com mais de 400 pessoas solidárias enviando doações, Madison arrecadou mais de $37 mil. Mas como ela convenceu essa gente? Postando algumas fotos realmente impressionantes em sua página. Veja só esse sorriso radiante de uma garota à beira da morte. Ela alegou que enquanto passava por 15 sessões de quimioterapia e 90 sessões de radioterapia, manteve notas altas nos estudos, tudo isso enquanto trabalhava meio período. Além disso, ela disse que evitou a queda de cabelo causada pela quimioterapia simplesmente tomando suplementos sem receita e não lavando os cabelos todos os dias. Como era de se esperar, as pessoas logo perceberam algumas inconsistências na história. Testemunhas com conhecimento médico contataram a polícia depois de notar discrepâncias nas suas fotos, como tubos médicos posicionados incorretamente e o problema mais óbvio, a sua aparência saudável. Isso levou a uma investigação e revisão dos registros médicos de Madison, que revelaram que ela surpreendentemente nunca havia sido diagnosticada com nenhum tipo de câncer. Descobriu-se também que ela estava tirando fotos de equipamentos de páginas de pacientes reais com câncer e alegando que eram dela. Obviamente, com a quantia de dinheiro que ela ganhou, ficou claro que ela fingiu ter câncer para conseguir dinheiro, mas esse não era o único motivo. Após ser presa e condenada por roubo, Madison fez seu depoimento em lágrimas, revelando alguns problemas subjacentes mais profundos. I didn't do this for money or greed. I didn't do this for attention. I did this in an attempt to try and get my family back together. What?
Não sei como é que ela esperava que isso funcionasse. Tudo que ela conseguiu foi destruir a fé de pessoas inocentes em causas beneficentes. E aquele papinho de dizer que evitou a queda de cabelo da quimioterapia com suplementos é inacreditável. Em nome de todo mundo que realmente sofre com câncer e passa pelo tratamento, acho que todo mundo aqui concorda. Ô Madison, vai pra puta! Antes de se tornarem estrelas do reality show Irmãs Contra o Peso, do canal TLC, Amy e Tami Sletton eram youtubers com um grande público, mas um golpe muito controverso fez os fãs se voltarem contra elas. As duas eram conhecidas por fazer vídeos pro YouTube, fossem desafios, vídeos de comida ou simplesmente conversas sobre qualquer coisa. Alguns dos espectadores eram fãs que gostavam da honestidade delas, enquanto muitos estavam lá só pra zombar da sua aparência. Isso até um fatídico dia em abril de 2015, quando Amy publicou um vídeo que mudaria tudo. Com lágrimas no rosto, ela contou aos fãs que Tami estava em coma induzido por causa de uma pneumonia. Às 10 da manhã, Tami foi para o hospital. Ela está com pneumonia e não consegue respirar. Se vocês puderem doar alguma coisa, qualquer centavo, por favor. Ela implorou por doações no GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral caso Tami morresse, incluindo fundos para um caixão triplo caro, que ela garantiu aos espectadores que seria necessário, sem comentários. Horrorizados, os fãs presumiram que a morte de Tami era iminente e doaram imediatamente, somando cerca de $1.000. Mas olha o que aconteceu mais tarde naquela semana. Amy postou um vídeo dela e de Tami rindo, comendo, conversando e o mais importante, elas estavam vivas. Os fãs ficaram furiosos. Descobriu-se que Tami havia ficado apenas um dia no hospital. Compreensivelmente, os espectadores insistiram que elas revelassem para onde o dinheiro tinha ido. Apesar de ter publicado vídeos anteriormente, onde insistia que o dinheiro seria gasto só com o funeral, Amy rapidamente voltou atrás. Ela alegou que deu as doações para sua mãe pagar as contas de Tami e que não era culpa dela se a sua mãe não o gastou como deveria. Para surpresa de todos, apesar da promessa, Amy nunca reembolsou os fãs. Mesmo agora, após 7 temporadas de um lucrativo contrato para TV, os fãs não viram um centavo sequer devolvido pelo golpe. Parece que a ganância das irmãs Sletton não tem limites. Ser casada com um empresário bem-sucedido simplesmente não era suficiente para uma francesa de 53 anos chamada Anne. A designer de interiores não resistiu à tentação de se envolver em um caso escandaloso, depois que uma celebridade de primeira linha a contatou pelo Instagram em 2023. E a celebridade em questão era ninguém menos que Brad Pitt. What a twist! Caso não esteja óbvio, o Brad Pitt não ia sair por aí abordando mulher francesa casada de meia idade nas redes sociais, até porque ele nem tem Instagram. Na verdade, Anne foi alvo de um golpista do Instagram e caiu direitinho na armadilha. Depois de algumas semanas, ela não apenas acreditava estar flertando com o Brad Pitt, como também achava que ele havia contado seu maior segredo, um câncer nos rins. Com a ajuda de inteligência artificial, o golpista enviou a Anne fotos de Brad Pitt no leito do hospital, com selfies que ela acreditou terem sido tiradas especialmente para ela. Do you believe in this thing or not? Dá para acreditar? I do. Ela foi convencida por essas fotos. Então ela e o suposto Brad continuaram trocando mensagens por mais de um ano. Enquanto isso, Anne se divorciou do marido e continuou trocando mensagens com o Brad Pitt até se convencer de que estava em um relacionamento com ele. Mas essa história fica ainda mais louca. Conforme o relacionamento se desenvolvia, ele disse a Anne que havia tentado enviar presentes para ela, mas não conseguiu pagar as taxas alfandegárias, persuadindo a mulher a enviar mais de $10.000 para finalizar o envio. O apelo doentio continuou depois que Brad alegou precisar de dinheiro para o tratamento de câncer. Ela cedeu, enviando todos os $900.000 do divórcio para o seu novo namorado. Não pode ser. Mas se Brad Pitt é um astro absurdamente rico, por que Anne acreditaria que ele precisava de dinheiro? Bem, o golpista convenceu Anne de que a conta bancária de Brad tinha sido bloqueada por causa do processo de divórcio com Angelina Jolie. Anne também estava em remissão de um câncer. Em seu estado de empatia, acreditou genuinamente que estava salvando a vida de um homem, o que torna tudo ainda mais bizarro. Por fim, depois de ver fotos do verdadeiro Brad Pitt e a sua nova parceira Inês de Ramon, Anne percebeu que tinha sido enganada e ficou completamente abalada com a situação. Mas por mais difícil que seja se imaginar caindo nesse golpe, tá bem claro que Anne era a vítima ideal e vulnerável para os golpistas, e provavelmente foi escolhida por esse motivo. À medida que a IA se torna mais acessível, os golpistas a utilizam cada vez mais para tirar proveito das pessoas mais ingênuas e vulneráveis
vulneráveis da sociedade. Então, embora possa parecer óbvio, não custa alertar os seus parentes mais vulneráveis. Por mais realista que pareça, se algo na internet parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. O único ponto positivo disso tudo é que Anne diz que ainda está feliz pelo divórcio. É preciso olhar sempre o lado positivo, né? Um estudo recente e impressionante, publicado no Journal of Psychology Research and Behavior Management, sugere fortemente que o TikTok realmente está afetando o cérebro das pessoas. Especificamente, o estudo descobriu que desde 2020, o aumento de vídeos em sites como o TikTok, disseminando crenças enganosas ou falsas sobre a síndrome de Tourette, parece estar fazendo com que pessoas neurotípicas comecem a exibir comportamentos semelhantes a tiques. Caso você não saiba, tiques são sons ou movimentos repentinos e incontroláveis, tipicamente experimentados por pessoas com Tourette. E isso causa muito sofrimento para pessoas com essa condição neurológica. Mas, infelizmente, parece que algumas pessoas começaram a fingir ter esses sintomas para ganhar visualizações e dinheiro na internet, como você vai ver a seguir na história surpreendente da usuária do TikTok Tix and Roses, também conhecida como Emerald. A criadora de conteúdo viralizou usando a sua conta para conscientizar sobre a síndrome de Tourette, mas os espectadores logo começaram a suspeitar da autenticidade dela. Dá uma olhada nesses vídeos. Hello, 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 hello. Zoom. Quando pessoas com diagnóstico clínico genuíno de Tourette, como a youtuber Ticking Together, analisaram a gravação, notaram que muitos dos tiques de Emerald pareciam forçados e irregulares, como se fossem planejados em vez de compulsões instintivas. Send me to Canada. Wake up. Simba. Reproduzir esses tiques de propósito quando se fala sobre tiques anteriores, como Emerald faz nesse próximo vídeo, é outra coisa que as pessoas que analisaram notaram como sendo bem atípico para quem sofre da síndrome. It was a really great idea that whenever we saw someone with their mask under their nose, we just go, nose, sir, nose, sir, nose. Like that. Além disso, os críticos do real Tourette observaram que se Emerald realmente tivesse o distúrbio, ela provavelmente estaria frustrada em vez de ficar se divertindo. Eles também mencionaram que os tiques tendem a ser muito menos específicos ao contexto, com o mesmo pequeno número de tiques se repetindo com muita frequência, enquanto a maioria dos tiques de Emerald parecia única e não recorrente. Mine. Look, she's got COVID. À medida que o relato de Emerald ganhava força, uma investigação online aprofundada revelou detalhes ainda mais peculiares. Assim como Tix and Roses, Emerald alegava ter tiques consistentemente desde criança, mas entre os conteúdos mais antigos publicados por meio do negócio de tingimento de fios dela, havia vários vídeos e transmissões ao vivo, alguns com quase 1 hora de duração, nos quais ela não tinha tique algum. Considerando que Emerald era dona de um negócio, será que a sua alegação de Tourette poderia ter sido uma farsa para viralizar e impulsionar a empresa? Emerald refutou suspeitas, e embora tenha apresentado o argumento válido de que as pessoas com Tourette não têm tiques o tempo todo, sua defesa enfraqueceu quando ela forneceu provas de uma carta de consulta médica. A carta supostamente profissional estava cheia de erros. Condições como transtorno de estresse pós-traumático apareceram 2 vezes, siglas foram usadas em vez de nomes completos de transtornos, e outras expressões incomuns e informais levaram muita gente a concluir que a carta era falsa. Ainda assim, não havia provas totalmente sólidas de engano, até que um post mudou tudo. No Reddit, uma usuária chamada Jade4101 fez um post buscando esclarecer informações errôneas sobre Tix and Roses. Jade afirmou ser irmã de Emerald, algo que os moderadores verificaram depois, e a sua postagem confirmou suspeitas, afirmando que Emerald provavelmente não tinha Tourette, embora tivesse sido diagnosticada com doença de Huntington. A doença de Huntington normalmente causa movimentos involuntários, mas geralmente não está associada aos tiques vocais que Emerald apresentava com mais frequência. A mãe de Emerald também corroborou com isso posteriormente, reiterando que não acreditava que ela tivesse Tourette, mas pedindo às pessoas que a deixassem em paz. A saga terminou pouco depois, quando toda a conta Tix and Roses foi excluída, e Emerald começou a postar em outras contas, onde os tiques pareciam estar ausentes. Ela fez um esforço mínimo para tentar esclarecer a situação, o que definitivamente soou como evasiva em vez de honesta. Se ela estivesse fingindo, como várias pessoas com diagnóstico clínico de Tourette sugeriram, seria bem alarmante. E como sugere o estudo que eu mencionei antes, pode estar levando outras pessoas no TikTok a internalizar uma compreensão imprecisa da doença. Considerando tudo isso, você acha que o Tourette dela era real? Ou que essa saga dramática de Emerald é muito suspeita? Me conta aí o que você acha.
Lucy Weiland foi mais uma influenciadora que fingiu doença e usou as redes sociais para exibir o seu suposto tratamento contra o câncer para ganhar dinheiro, mas ela tinha uma motivação ainda mais sinistra. Alegando ter câncer de ovário e apenas 12 meses de vida, Lucy postou várias fotos suas usando máscaras cirúrgicas e com auxílio de aparelhos ortopédicos. Ela chegou a ser entrevistada por um jornal local sobre como era viver com a doença, mas a situação fica ainda pior. Lucy não só enganou o público em geral da Austrália, como também o seu próprio parceiro, Bradley Congerton, que foi completamente ludibriado. Além do seu trabalho militar, Brad se tornou o principal cuidador de Lucy, começando cada dia com uma rotina matinal meticulosa, que incluía colocar Lucy sentada, trazer comida e lhe dar medicamentos, ou o que ele pensava ser medicação, mas eu falo disso daqui a pouco. É difícil acreditar que Brad não percebeu que Lucy não estava realmente doente enquanto cuidava dela todos os dias, até que descobrimos o quão longe Lucy foi para enganá-lo. Lucy não deixava Brad entrar nas consultas de quimioterapia, alegando que não queria que ele a visse assim. Em vez disso, Brad a deixava no portão do hospital e buscava depois. As cirurgias de Lucy também coincidiam com dias em que ele estava viajando a trabalho. Pior ainda, ele fez empréstimos de $17 mil para ajudar a pagar os tratamentos. Isso além de doações que ela recebeu na internet, que arrecadaram mais de $50 mil. Depois que as pessoas começaram a perceber problemas na história dela, como o fato de ela alegar ter câncer de ovário em estágio 5, um estágio que não existe, uma denúncia anônima à polícia deu início à investigação, até que as mentiras de Lucy foram descobertas. A polícia encontrou atestados médicos falsificados em sua casa e frascos de comprimidos rotulados como medicamentos para tratamento, que na verdade continham antibióticos e outros remédios sem relação com câncer. Ela foi condenada a 2 anos de prisão por fraude e posse de medicamentos controlados. Agora, o mais estranho é que ela não estava gastando muito do dinheiro que acumulou. Seus advogados argumentaram que isso se devia ao fato de o dinheiro não ser a motivação. Em vez disso, alegaram que era uma mentira para chamar atenção, que saiu do controle e na qual a própria Lucy acabou acreditando por um tempo. Mas eu não consigo deixar de me perguntar, será que ela estava planejando algo elaborado, que foi interrompido antes que pudesse concretizar? Me conta aí o que você acha que ela tinha em mente. Enfim, quando Brad e sua família foram entrevistados depois de tudo isso, eles estavam convencidos de que Lucy fingiu câncer para prendê-lo a ela. Ela havia demonstrado comportamentos extremamente controladores e enganosos no passado, e tudo parecia levar a essa conclusão. Sem surpresas, Brad a deixou, e que bom que ele fez isso. A dupla que você tá vendo são os irmãos Tommy e Johnny Smith. Os youtubers eram conhecidos por batalhas com armas de brinquedo, desafios, pegadinhas e abertura de cartas Pokémon. Até que tudo mudou quando eles publicaram o vídeo "Estamos saindo do YouTube porque estamos morrendo". Não é clickbait. No vídeo, os irmãos alegaram tristemente que os dois estavam muito doentes. É triste porque isso é o que amamos fazer. E os nossos corpos literalmente não conseguem mais. Nós estamos muito doentes e esse pode ser o nosso último vídeo. Johnny falou que estava sofrendo de uma doença renal, afirmando que estava na sua última chance. Da mesma forma, Tommy anunciou que estava lutando contra um caso grave de vertigem e acne. Como assim acne? Se isso fosse doença fatal, não tinha mais adolescente vivo. Embora haja algumas evidências frágeis, sugerindo que Johnny realmente tinha um problema renal, o fato de terem incluído um sorteio no vídeo deixou bem claro que eles sabiam que aquilo não era o fim. Essa teoria se tornou realidade alguns meses depois, quando os irmãos retornaram, parecendo completamente bem e sem qualquer menção às suas recuperações milagrosas. E com os vídeos que detalhavam suas doenças tendo sido deletados, parece que a dupla inventou tudo para ganhar visualizações, fama e dinheiro, manipulando seu público basicamente composto por crianças da pior maneira possível. Embora não tenha havido repercussões sérias, o canal Extreme Games não atrai mais tantas visualizações como antes, e eu diria que isso é o karma. Paula Bonhomme achou que tinha ganho na loteria do amor quando conheceu o bombeiro voluntário e pai solteiro Jess Jubilee James conversando na internet em 2005. Como adolescentes em uma comédia romântica dos anos 90, o casal trocava constantemente cartas de amor e fotos. À medida que o romance florescia, Paula presenteava Jess com presentes no valor de $10 mil, incluindo um iPod, DVDs e CDs. Basicamente as coisas mais legais que o início dos anos 2000 podia oferecer. Completamente apaixonada, foi devastador
própria Paula quando os entes queridos de Jesse entraram em contato para contar a ela que ele havia falecido inesperadamente de câncer de fígado em 2006. Mas havia uma reviravolta muito mais sombria na história. Antes da sua morte, Jesse constantemente adiava viagens para ver Paula, chegando a cancelar uma vez porque havia descoberto seu pai há muito perdido no Paquistão, estranhamente específico. Enquanto Paula ignorava tudo isso, seus amigos perceberam a estranheza do comportamento de Jesse e depois de algumas pesquisas na internet descobriram algo inacreditável. Acontece que Jesse Jubilee James não havia sofrido de uma doença terminal, nem falecido. Na verdade, Jesse não era um homem, ele era uma mulher de 58 anos, chamada Jana St. James. Descobriu-se que Jana havia se esforçado ao máximo para arquitetar o engano, criando mais de 20 identidades falsas na internet para a família e os amigos fictícios de Jesse, e usando um dispositivo de alteração de voz para falar com Paula ao telefone. Aparentemente, tudo em nome de enganá-la para ficar com presentes caros. Pior ainda, Paula não pôde processar Jana, porque o tribunal decidiu que o relacionamento não era comercial. O mundo dos encontros realmente é complexo. Alguns golpistas nunca desistem, mesmo depois de serem pegos, como por exemplo Amanda Riley. Para o mundo exterior, ela parecia uma mãe cristã honesta, esposa e professora de inglês. Um modelo perfeito que lutava tragicamente contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sangue, além de câncer de pulmão. Tudo isso era documentado em seu blog Lymphoma Can Suck It, que ela começou em 2012. Só que, claro, era tudo uma grande mentira. Ela certamente se esforçou para convencer os seus seguidores. Amanda posou com equipamentos médicos para fotos, falsificou contas médicas e até mesmo cartas de médicos. Quanto ao blog, as postagens eram extensas e frequentemente apresentavam cenários que ela recebia dinheiro de presente de maneira aleatória, aparentemente para tentar influenciar os leitores a fazerem o mesmo. Give me money, give me money, give me money, give me money, give me money. Em um post, ela falou que uma estudante de medicina sentou ao lado dela em um avião e lhe deu um cheque de $1.300 sem ela pedir, que ela atribuiu a uma intervenção divina. No total, doadores desavisados deram a Amanda mais de $100 mil, financiaram férias e presentes. Após 4 anos de vida de luxo, inconsistências nas alegações do blog de Amanda começaram a ser identificadas. Amanda alegava administrar tratamentos em casa que só são possíveis em ambientes hospitalares e com profissionais treinados. Ela dizia estar se submetendo a quimioterapia extrema, mas frequentemente era vista levando uma vida pública saudável e agitada. Essas mentiras crescentes desencadearam uma investigação jornalística, seguida por investigações conjuntas da polícia e da Receita Federal. Eles confirmaram que ela nunca teve câncer, nem qualquer tratamento para a doença. Após ser presa, ela se declarou culpada e foi condenada a 5 anos de prisão por fraude. Ela pareceu arrependida, mas qualquer pessoa que se arrependa das suas ações para por aí. Só que durante seus primeiros 18 meses na prisão federal, Amanda continuou a fingir mais doenças. Ela reclamou de uma infinidade de problemas, que resultaram em nada menos que 24 idas de ambulância ao pronto-socorro. Nessas visitas, se comprovou mais uma vez que ela estava fingindo, chegando a ser pega prendendo a respiração durante testes de saturação de oxigênio para tentar manipular resultados. Por que ela faria isso? Além de tentar conseguir uma liberação antecipada por motivo de doença, vários dos seus médicos sugeriram que ela pode ter síndrome de Munchausen, um transtorno psicológico em que a pessoa finge estar doente ou se faz de doente de propósito só para chamar atenção. Certamente faz sentido, só vamos torcer para que ela nunca mais tenha a chance de usar a tal da síndrome para extorquir dinheiro de pessoas inocentes. John Caltabiano, de Nova York, estava prestes a receber $1,3 milhão em benefícios sociais, quando foi pego em uma situação absolutamente maluca. John trabalhava em uma fábrica de cimento e, em 2006, alegou ter perdido a visão em um acidente de trabalho. Ele afirmou que a sua visão estava tão afetada que ficava sentado no escuro ouvindo a TV em vez de assisti-la. Uma história trágica, mas após uma denúncia anônima ao Departamento de Justiça, a Previdência Social investigou. E, embora tenham confirmado que John havia perdido a visão de um olho, o outro estava completamente intacto. O mais louco é que eles descobriram isso filmando John dirigindo um carro. Pois é, um cara que se declarava cego estava bem o suficiente para dirigir e evitar pedestres. Os investigadores também observaram John se locomovendo com destreza a pé e até mesmo lendo, e certamente não era Braille. Embora John tenha mantido a sua versão dos fatos em uma audiência sobre deficiência em 2015, usando a sua namorada para guiá-lo pela mão até o prédio, ele foi considerado culpado de fraude e sentenciado a quase 5 anos de prisão. Por essa ele não esperava.
Sunny X Misty é uma youtuber de jogos famosa, cujas artimanhas desonestas a colocaram em muitos problemas, forçando-a a revelar algo ainda mais perturbador. Sunny ficou famosa por seu conteúdo de jogos no Roblox, geralmente apresentando cenários dramáticos envolvendo supostos golpistas, e frequentemente com a participação de seus fãs nos vídeos. Não era segredo para os espectadores que o conteúdo, voltado para crianças, era em grande parte encenado, mas isso não tornou menos chocante quando um suposto fã, cujo nome da conta eu não vou mostrar, alegou ter câncer para persuadir Sunny a lhe dar um animal de estimação gratuito no jogo. Tá entendendo o problema? Os espectadores acreditaram que o fã era na verdade a conta alternativa dela e ficaram indignados por ela estar usando o câncer infantil como uma forma de entretenimento leve para crianças. A fúria nos comentários forçou Sunny a revelar algumas verdades ainda mais absurdas. Ela admitiu que a pessoa que recebeu o animal de estimação não era sua conta alternativa, mas sim um fã de verdade que ela contratou pro vídeo usando o dinheiro do jogo. E esse fã tinha apenas 10 anos de idade. Caramba, isso é permitido? Sunny então pediu às pessoas que não assediassem a conta do Roblox da criança e se desculpou pelo ocorrido com o câncer. Agora, se isso foi sincero ou não, eu deixo pra vocês. Sinceramente, eu lamento muito por quem se ofendeu ou se sentiu afetado por isso. Porque se você tem câncer, honestamente, eu sinto muito por ouvir isso. E de verdade, espero que você fique bem. Erro meu, realmente não me dei conta até as pessoas falarem. Mas eu posso garantir que eu não tive intenção. Apesar das desculpas de Sunny, do fato de ela parecer bem jovem e ingênua, no fim das contas você tem que assumir um certo nível de responsabilidade como alguém com milhões de inscritos, né? Principalmente quando seu público é composto por crianças. Esse mundinho do Roblox tá louco, me deixa fora dessa. Essa é Belle Gibson, a influenciadora mais desprezível da Terra. Ela é a mulher que mentiu pro mundo sobre ter câncer e no processo impediu que pacientes com câncer de verdade recebessem tratamento vital. Ela é o pior tipo de gente. Mas como isso aconteceu? Bem, ela alegou em 2009 que lhe deram apenas 6 semanas de vida, depois que médicos descobriram um tumor cerebral maligno. Mas após se submeter à quimioterapia, ela alegou que o tratamento a deixou doente e em vez disso recorreu a métodos não tradicionais. Só que as coisas começaram de forma duvidosa quando ela afirmou ter interrompido a quimioterapia e a radioterapia para se curar naturalmente por meio de alimentação, determinação e amor. Quem é que acreditaria nisso? Bom, aparentemente muitas pessoas. Belle alcançou a fama conquistando centenas de milhares de seguidores no Instagram. Logo ela começou a sugerir que a sua dieta sem açúcar e glúten a curou do câncer. Com essas afirmações ousadas, ela aumentou seu enorme número de seguidores como o guru do bem-estar, espalhando informações falsas para pessoas vulneráveis com câncer, com um livro e um aplicativo, os dois chamados The Whole Pantry. Em 2013, ela já era perigosamente influente. Veja, por exemplo, o caso de Kylie Wiley, que de fato abandonou o tratamento de quimioterapia por influência de Belle, embora felizmente tenha sobrevivido para contar a história após retornar ao tratamento médico convencional. Em 2015, a farsa de Belle foi descoberta quando ela finalmente confessou, após uma série de investigações da mídia, que suas alegações eram falsas e ela havia embolsado todas as doações destinadas a instituições de caridade. E acreditem, ela nunca teve câncer. Mesmo com todos os seus crimes, ela recebeu apenas uma multa de mais de $500 milhão do governo australiano e jamais foi presa. Pior ainda, graças à vida de luxo que viveu por vários anos com o dinheiro do golpe, ela supostamente ainda não pagou a multa alegando estar falida. Sério, isso dá muita raiva, né? Para comprovar ainda mais as suas mentiras frequentes, depois de ser pega, Belle concedeu uma entrevista onde perguntaram a ela algo simples, a sua idade. Embora os registros de nascimento mostrassem que ela tinha 23 anos na época, ela alegou ter 26, sinais claros de uma mentirosa compulsiva, que se aproveitava dos mais vulneráveis da sociedade, uma verdadeira vilã. Jean Barry e sua filha Meghan chegaram a extremos incrivelmente perversos para ganhar dinheiro, um esquema que atingiu até mesmo os ricos e famosos. Em 2012, quando Meghan de Guildford, na Inglaterra, tinha apenas 16 anos, ela e sua mãe fundaram uma instituição de caridade infantil chamada Believe in Magic, em português Acredite na Magia, que visava realizar os desejos de crianças com doenças terminais. A ideia surgiu após a suposta luta de Meghan contra um tumor cerebral. Eu disse suposta. Meghan estava na linha de frente da instituição de caridade e a sua história comovente rapidamente a levou a um enorme sucesso. Os bailes de caridade logo atraíram uma grande presença de celebridades, com um evento beneficente no Museu de História Natural de Londres contando
contando com a presença de membros do One Direction. O evento chamou até mesmo a atenção do primeiro-ministro do Reino Unido, que parabenizou a instituição de caridade por arrecadar dinheiro por uma causa tão nobre. Fora do âmbito beneficente, Jean arrecadou mais de 160 mil dólares em uma página do Just Giving para financiar um tratamento salvador para Meghan nos Estados Unidos. Foi aí que Joe Ashcroft, que havia arrecadado dinheiro de forma semelhante quando seu próprio filho teve câncer, começou a achar suspeito. Joe achou estranho que a página de Jean no Just Giving não mencionava detalhes típicos e verificáveis, tipo um médico ou um hospital específico. Ela reuniu uma equipe para investigar e descobriu algo ultrajante. O dinheiro do suposto tratamento salvador havia sido gasto, pelo menos em parte, para uma viagem extravagante para Disney World na Flórida. Tudo isso enquanto as postagens delas insistiam que Meghan estava no hospital lutando pela vida. Um investigador específico confirmou então que a dupla havia finalizado a viagem com um cruzeiro de luxo, tirando fotos de Meghan e Jean desembarcando de um transatlântico, carregando malas em vez de soro e cilindros de oxigênio. Após as revelações, a Comissão de Caridade do Reino Unido investigou a Believe in Magic, acabando por fechá-la definitivamente após descobrir que Jean desviava fundos. Embora seja verdade que uma boa parte do dinheiro arrecadado pela instituição fosse destinada a proporcionar experiências mágicas a crianças com doenças terminais, os investigadores descobriram que mais de 133 mil dólares em fundos da instituição haviam sido transferidos para a conta pessoal de Jean. Mas tem outra reviravolta trágica nessa história. Pouco tempo após ser exposta, Meghan faleceu com apenas 23 anos, mas não de um tumor cerebral. Descobriu-se que o seu cérebro era perfeitamente normal. Em vez disso, ela morreu de uma arritmia cardíaca causada por doença hepática. Ela de fato tinha uma doença, mas os médicos comentaram que as suas doenças provavelmente teriam sido controláveis se Jean tivesse buscado tratamento consistente. Em vez disso, ela ia de médico em médico, inventando sintomas históricos, tornando impossível um tratamento eficaz. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que a mãe de Meghan mentia para os médicos, muito menos para o público que fazia doações. Talvez Jean tenha visto uma oportunidade de lucrar com a doença da filha e simplesmente aumentou a aposta. Alguns até insinuaram que Jean mantinha a filha visivelmente doente de propósito para continuar ganhando dinheiro com ela. Bom, não importa o motivo, Jean foi proibida de ser administradora de uma instituição de caridade por 5 anos, embora não tenha enfrentado acusações criminais ou multas. Talvez perder a filha e a instituição que as duas criaram juntas seja uma lição suficiente para ela aprender. Qual dessas histórias alarmantes mais te revoltou? E você conhece alguma história parecida que eu não mencionei aqui? Me fala aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.